Nós vamos ler hoje a partir do verso 1. Jesus já está ressurreto, já ressuscitou. E João, no finalzinho do evangelho, ele vai narrar um encontro, mais um encontro que o Jesus ressurreto, ele tem com os seus discípulos. Ele diz assim, João: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, mar da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Isso aqui aconteceu depois de 3 anos deles andando e caminhando com Jesus. Tá? Vocês lembram que eles foram chamados junto do mar enquanto eles estavam pescando. 3 anos depois de tudo que aconteceu, a crucificação e a ressurreição, eles estão juntos novamente no mesmo mar e eles vão pescar. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio João aqui, tá? Disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a 3ª vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela 3ª vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levantarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus, né? Jesus está dizendo para Pedro que ele seria um mártir. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, João, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa?
Quanto a você, siga-me. Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Vamos orar? Senhor, estamos aqui mais uma vez diante do Teu Evangelho, diante das Tuas palavras, das Suas atitudes narradas pelo apóstolo João. Que o Senhor nos ilumine, não somente para entendermos a Escritura, mas para que o Senhor promova dentro de nós aquilo que só o Teu Espírito pode fazer. Eu peço por mim, por todos os que estão aqui nos ouvindo, me ouvindo, que a gente saia daqui iluminado e tocado pelo Teu Espírito da maneira como o Senhor quiser. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero falar um pouco com você nessa noite sobre frustração, sobre decepção e especialmente o tipo de frustração e decepção em relação a nós mesmos. A frustração e decepção que nós nutrimos a respeito de nós mesmos. Eu tenho certeza absoluta que você, em algum momento da sua vida, da sua caminhada, se não agora mesmo, já se viu frustrado, já se viu decepcionado. Sabia e sabe que você não atingiu a expectativa daquilo que você idealizou, daquilo que você imaginou. Que você não foi aquilo que você gostaria de ter sido. Que você não atendeu às expectativas que você mesmo tinha assim autoimposto. E não de uma maneira assim pesada, sabe? Uma autocobrança, mas de uma maneira muito, muito branda, muito positiva. Puxa, eu queria que fosse assim. Eu queria fazer desse jeito. Eu queria ser desse jeito. Mas eu não fui. Isso te abalou, isso te frustrou, isso te trouxe decepção. Na minha vida, eu tenho um momento que eu me decepcionei muito comigo mesmo. Foi o momento do início do meu casamento. Nossa, eu idealizei o meu casamento de um jeito. Não em relação a Aline, mas em relação a mim mesmo. Eu vou ser um marido maravilhoso. Eu pensei comigo. Eu vou ser, sim, eu achava que ia ser espetacular. Perfeito, santo e puro, um anjo de Deus, né? E é óbvio, principalmente começo de casamento, para quem sabe, André e Thalita casaram recentemente, mas todos aqui que já experimentaram o matrimônio sabem que o início de uma caminhada matrimonial não é uma coisa moleza, simples, tranquilo. Você tem um monte de ajuste para fazer, uma série de descobertas, né? Duas pessoas totalmente diferentes, com criações diferentes, culturas diferentes, de repente elas moram juntas. De repente você tem lixo que brota, assim, o lixo brota, você tem que trocar o lixo. Tem que lavar louça, tem que lavar roupa, tem que passar roupa, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, tem preocupação financeira, um monte de coisa acontecendo. Isso tem que ser feliz também, você tem que se divertir, e você tem que curtir o casamento, etc, etc, etc. Em um dado momento eu percebi que eu não era aquilo que eu achei que eu seria. E é obviamente, né, dentro dessa relação minha com a minha esposa foi me revelando, me mostrando quem eu realmente era. E eu comecei a olhar para o próprio espelho e comecei a me deparar com um André real, não um André ideal. E fui percebendo que no meu afã de querer ser bom, muitas vezes eu era mal, ruim para minha esposa. No meu afã de ajudar, eu atrapalhava. E você tem que ir reequilibrando as coisas. Frustração, decepção. O meu ideal foi frustrado. A imagem que eu tinha daquilo que eu queria ser se deteriorou. E eu encontrei comigo mesmo. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente tem uma experiência de decepção e frustração nos discípulos. Especialmente em um, Pedro. Pedro
eu acho que ele era talvez o discípulo mais empolgado com Jesus, mais deslumbrado, mais, sabe aquela pessoa assim que está vivendo a vida e de repente aparece Jesus, aparece esse mestre no caminho dele e ele fala, eu vou cair de cabeça nisso. Se ele está falando que eu vou ser pescador de homens, e lá atrás na história no comecinho é isso, ele estava pescando junto dos seus, e Jesus disse assim, ó, para de pescar, porque agora vocês vão se tornar pescadores de homens, me sigam. Pedro, ele assim, eu tenho para mim, eu acho que o The Chosen, aquela série que a gente já indicou aqui, eu acho que deixa ainda mais explícito isso. Ele tinha uma boa intenção, uma vontade, uma gana de seguir Jesus e ser um baita discípulo. Então, na hora das perguntas que Jesus fazia, o que vocês acham disso? É sempre o primeiro, é o Pedrão lá para responder alguma coisa. Ora ele acertava, ora ele errava, né? Ora Jesus virava para ele e falava assim, Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito, cara. Você mandou bem pra caramba. Olha que resposta maravilhosa. Aí daqui a pouco ele já solta uma meio atravessada e toma uma invertida de Jesus. Ei, Pedro, calma, Pedro. Mas assim, o mais legal do Pedro, independente se ele acertou ou se ele errou, é que ele tentou, ele se jogou, ele não se permitiu viver parcialmente o discipulado com Jesus. Ele caiu de cabeça, ele se entregou. E ele experimentou caminhar com Jesus durante esses 3 anos. Até que acontece um fato muito decepcionante e frustrante para o Pedro. E ele, mais uma vez, em um dos seus afãs de falar e se manifestar diante ali dos discípulos, Jesus diz para ele, Pedro, menos, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, Pedro. Jamais te negaria. Ele respondeu para Jesus. Jamais. Mas o que aconteceu de fato foi que ele negou. Ele negou aquele a quem ele amava 3 vezes. Numa situação complicada, Jesus capturado no sinédrio, sendo interrogado, Pedro dando uma olhada para ver o que estava acontecendo, de repente o pessoal lá perto lá reconhece o Pedro. Você não é o discípulo dele, não? Não, sou não. Uma. Mas é você, está com cara dele. Eu já te vi por aí zanzando com Jesus. Não sou eu não. Olha, tô achando que é, hein? Não sou eu não. Corocó, cantou o galo. Não sei se é cocorocó que galo canta, mas cantou. Galo cantou. 3 anos. A expectativa da sua vida, toda o seu depósito de sentido. Sabe que nem tem aquele jogo de pôquer, né? Tem o all-in, que é quando você coloca todas as suas fichas. Parece que Pedro, ele colocou todas as fichas em Jesus. E de repente ele se encontrou com ele mesmo. Alguém que o negou, que negou aquele a quem ele amava. Após isso tudo, a gente sabe que Jesus ele vai ser crucificado, Jesus ele vai ser violentado, ele vai ser um preso político no sentido de Roma, ele vai ser um preso ali vítima de um complô religioso, mas em última instância a gente sabe que ninguém tira a vida do Cristo, ele a dá porque ele mesmo a quer dar, então ele se entrega por amor de todos nós, da humanidade, como nós bem sabemos. Pedro e os outros discípulos, eles se escondem diante de todo esse cenário caótico da morte do mestre. Jesus, posteriormente, no domingo, ele ressuscita e ele começa a ter encontros com os seus discípulos, e o texto que nós lemos é um desses encontros. E esse encontro acontece justamente na mesma praia, no mesmo lugar, eles fazendo exatamente a mesma coisa que eles estavam fazendo lá atrás, 3 anos antes, pescando. Os discípulos de Jesus que iam transformar o mundo com a mensagem do Evangelho,
estavam abaladíssimos com tudo o que tinha acontecido, tinham voltado a ser pescadores, e Pedro em particular estava numa condição assim, tipo, preciso ir para o CR. Muito mal, frustrado, decepcionado, abalado. E nessa história, a gente encontra com um Jesus ressurreto que lida com a frustração do Pedro. E Jesus, ele lida com a frustração, ele lida com a decepção, ele lida com a humanidade de Pedro de uma maneira que a gente precisa revisitar com cuidado, para a gente entender quem é o nosso mestre, quem é Jesus, quem é aquele a quem nós professamos. Jesus está na praia, gente, de novo. Jesus está na praia de novo. Ninguém chamou Jesus para a praia. Ele apareceu na praia. Ele foi ao encontro desses frustrados, desses decepcionados. Ele foi ao encontro de Pedro. Jesus não desistiu do Pedro. Embora Jesus soubesse quem Pedro era desde sempre, nesses 3 anos de caminhada, aquele que iria negá-lo 3 vezes, aquele que não iria ter sustentação, sabe, assim, para força, para sustentar e defender ali tudo aquilo que ele acreditava, ao ponto de talvez ser morto também. Jesus sabia quem o Pedro era, mas o ponto aqui que eu quero destacar em primeiro lugar, a partir desse texto, é que Jesus insiste em Pedro. Ele vai reencontrar Pedro na praia, no mesmo lugar do começo, no mesmo lugar do chamamento, no mesmo lugar, vou fazer de vocês pescadores de homens. As nossas frustrações, as nossas decepções, elas não são suficientes para que Jesus desista de mim, desista de você. As nossas decepções, as nossas frustrações, o se deparar conosco no espelho, de uma maneira radical, e encontrarmos a verdadeira face do nosso eu, e mergulharmos na frustração e na decepção, do fato de sermos aquelas pessoas daquele tipo, que nós não gostaríamos de ser, não afasta Jesus da gente, não distancia o Mestre de nós, Ele continua indo para o começo, para a praia das nossas vidas e nos reencontrando lá. A sua frustração, a sua decepção, o mergulho no escuro da tua alma, que talvez você esteja nessa noite, não é suficiente para impedir Jesus de te encontrar no mesmo lugar em que Ele te encontrou antes da frustração, no mesmo lugar que Ele te encontrou lá no primeiro amor, como a gente aprende no Apocalipse, no mesmo lugar que Ele te encontrou naquele momento em que estava tudo bem. Meu irmão e minha irmã, você provavelmente não é o marido que você gostaria de ser, você não é a esposa que você gostaria de ser, você não é o profissional que você gostaria de ser, você não é a mãe que você gostaria de ser, você não é o pai, você não é o filho, você não é a filha, você não é o neto, você não é a neta, você não é o crente, você não é o cidadão, você não tem a moralidade que você gostaria de ter, você não tem a constância que você gostaria de ter. Talvez nessa noite esteja ficando claro para você que a gente nunca vai atender esse ideal que nós fazemos de nós mesmos. Mas principalmente o que eu quero destacar é que talvez no meio dessas frustrações tenha uma frustração, tenha uma decepção, que te colocou dentro de um buraco tal, que você pode estar voltando a pescar, você pode estar seguindo a vida, você pode estar fazendo tudo que você está fazendo, mas você está naquele buraco existencial,
você está naquele breu, você está naquele lugar escuro, você está naquele lugar amargo, você está naquele lugar de desesperança, você está naquele lugar de morte. O que eu quero anunciar para você nessa noite é que Jesus está nesse lugar com você. E até onde me consta, à luz desse texto, Ele está nesse lugar com você, e Ele não está de qualquer forma neste lugar. Não é porque Deus é onipresente que Ele está nesse lugar. Não é por isso. É porque Ele quer se encontrar com você no fundo do poço das nossas almas, da tua alma. Esse Jesus que se encontra com Pedro nessa praia, ele é um Jesus que conhece Pedro. É um Jesus que sabe das frustrações de Pedro. Ele conhece o quão decepcionado Pedro está. Ele tem a absoluta ciência do lugar onde que a alma do Pedro se encontra. E igualmente acontece comigo e com você. Ele sabe exatamente onde você se encontra. Mas pastor, eu estou num lugar assim, é muito feio o lugar que eu estou. Não dá para Deus estar lá. Deus não cabe nessa minha praia. Deus não cabe nesse lugar onde está a minha alma. Deus não cabe nessa escuridão. Não somente Deus está lá, mas Ele sabe da sua escuridão. Ele sabe da sua aflição. Ele sabe da sua frustração. Ele sabe da decepção. Ele sabe que você sabe quem você realmente é. Ele sabe exatamente aquilo que você esconde dos outros, porque não há coragem, e não é só coragem, não é nem de bom tom abrir para os outros o lugar escuro da alma que muitas vezes nós estamos. Mas o que você tem que sair daqui nessa noite entendendo e compreendendo é que Jesus sabe, Ele conhece, e não somente sabe e conhece, mas se compadece. Ele sofre com você. Ele sofre a tua dor, meu irmão e minha irmã. Ele padece junto de você. Bruno Forte, ele tem uma citação em que ele fala: enquanto as dores do mundo ainda existem, permanecem, as chagas de Cristo permanecem abertas, sofrendo com as dores do mundo. Mas eu não quero falar sobre as dores do mundo nessa noite. O que eu quero anunciar para você é a dor da tua alma. As chagas de Cristo estão abertas, enquanto a tua alma sofre, enquanto a tua alma está na escuridão, enquanto você não sabe lidar com a sua própria frustração, com o seu próprio eu. Jesus, Ele sabe, Ele conhece. Por isso que é linda a palavra e a maneira como Jesus lida com Pedro, e principalmente como Pedro lida com Jesus, porque Pedro não esconde de Jesus o que está acontecendo. Pedro não esconde de Jesus o que ele está vivenciando, o que ele está experimentando. Pedro tem um momento no texto que ele fala, ele pega a capa, ele pula no mar, ele faz um negócio meio fora da casinha assim. Está envergonhado. Envergonhado. Como você tem se aproximado de Deus? Que tipo de espiritualidade você tem desenvolvido? Que tipo de relação você tem tido com Jesus? É uma relação em que você fica colocando máscaras para mostrar para Deus que você é mais bonito do que você realmente é? Sua alma ela está mais pura do que realmente ela está? E que a vida está mais idealizada do que realmente ela é, no seu mar de frustrações, decepções, etc. Eu quero te encorajar, irmão e irmã, a partir desse texto, a ter com Jesus um tipo de relação honesta, radicalmente honesta. Fala para Jesus que você voltou a pescar. Fala para Jesus que você não quer encontrar Ele.
Fala para Jesus o que você está sentindo. Fala para Jesus realmente o que está acontecendo. Fala para Jesus o que realmente está se passando na sua vida. Para de mentir, para de esconder, para de colocar embaixo do tapete. O convite de Jesus é para que a gente desenvolva com Ele uma relação honesta, verdadeira. A beleza não está na beleza do ideal de quem nós gostaríamos de ser. A beleza da vida espiritual, ela se encontra na possibilidade de eu ser quem eu realmente sou diante de Jesus. E de me aproximar dele ciente de que ele sabe, de que ele conhece. Ele sabe onde dói, ele sabe como dói, ele sabe como eu estou, ele sabe quem eu sou, ele sabe exatamente o que está se passando, ele me conhece. Aí talvez a gente pense, poxa vida, ele me conhece, então lascou. Se ele sabe, pastor, misericórdia. Se ele sabe o que está acontecendo aqui dentro, vai dar ruim. Não, não vai dar ruim, meu irmão. Porque ele vai vir conversar com você. Ele chama Pedro para uma conversa. Ele prepara um braseiro. Ele faz um churrasquinho de peixe com pão. Dá até vontade de comer, né? Peixe com pão. E ele chama Jesus para uma conversa. Pedro, tu me amas? E Pedro responde para ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. E no texto tem uma brincadeira com as palavrinhas de amor ali, né? Porque a gente sabe que o amor que Deus tem por nós, ele é representado dentro da língua grega por ágape, que é aquele amor que você se entrega pelo outro, sabe? Aquele amor sem medida, que você dá a sua vida pelo outro. Só que o Pedro, ele não responde com ágape, ele responde com um amor filéu, que é um amor de amigo. Então Pedro, e aí isso aqui é muito complicado até, né? Porque Jesus provavelmente está falando aramaico com Pedro. E no aramaico não tem essa separação da palavra amor. Mas enfim, o ponto é que Pedro está sendo honesto, verdadeiro com Jesus. Pedro, tu me amas? O Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te amo com o amor que eu posso amar. É isso que eu tenho para te entregar. Eu sei já, eu entendi que não atende a expectativa que eu tinha a respeito de mim mesmo. Não é aquele amor que eu queria ter. Não é aquele amor, sabe, Jesus, daquele que não te trai, daquele que não te nega. Eu te amo, Jesus, e o Senhor sabe que eu te amo, e eu sei que não é esse tipo de amor. E Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Vou ser honesto, Jesus. Não é aquele amor, é esse amor que eu tenho para te oferecer, Jesus. Eu te amo, mas estou frustrado, estou decepcionado. Não é aquele amor que eu gostaria de ter te oferecido, é esse que eu tenho para te oferecer. E aí, como na primeira, na segunda, ele vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas. E ele pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? É para quebrar o peão, né? É para arrebentar. Se coloca no lugar do Pedro. Aí Pedro fala: Senhor, de novo, tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Essa conversa entre Jesus e Pedro, isso aqui quem está no CR sabe o que é isso. Quem está fazendo, celebrando a recuperação, sabe do que se trata. Essa conversa, ela é terapêutica. Esse Jesus que se aproxima de nós com pão e peixe, com amor, com afeto, com paciência,
com mansidão, com humildade, perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Essa conversa cura a frustração, essa conversa cura a decepção, essa conversa restaura a vida do Pedro, essa conversa faz com que o Pedro consiga não ser o Pedro ideal, mas saber lidar com o Pedro real, com o Pedro verdadeiro, com o Pedro humano, com o Pedro frágil, com o Pedro pecador, com o Pedro inconstante, com o verdadeiro Pedro. A vida espiritual, ela é uma caminhada que vai te ajudar, vai me ajudar, através do trabalho que o Espírito faz nas nossas vidas, a lidarmos bem com o nosso eu real. A gente tem que fazer um mergulho dentro da nossa própria alma, deixar o Espírito trabalhar, para que a gente consiga lidar conosco, com quem nós realmente somos. E para fazer isso, para isso acontecer, meu irmão e minha irmã, você tem que ter conversas com Jesus. Você tem que ter conversas com Jesus. E eu quero te dizer aqui mais uma vez nessa noite, Jesus, Ele quer conversar com você. Jesus, Ele quer te encontrar. Jesus, Ele quer conversar. Ele quer falar. Ele quer deixar você falar. Ele quer interagir. Ele quer acessar os lugares trancafiados do seu ser. Ele quer chegar aí. O Espírito está aqui, meu irmão e minha irmã. E quem faz esse trabalho aqui não é um pastor, não é o seu pai, sua mãe, não é um parente, não é um conhecido, é Jesus. Vá conversar com Jesus, vá se encontrar com Jesus, deixa Jesus te perguntar o que Ele quiser te perguntar. Tenha coragem, honestidade, sinceridade, para ouvir aquilo que Jesus quer dizer a respeito de você. Se submeta a esse papo, se submeta a essa conversa. Vá para esse churrasquinho de peixe e pão com Jesus, porque é nesse lugar da conversa com o Cristo, da conversa com o Nazareno, da conversa com Jesus, que você vai encontrar paz e cura para a tua alma, para você lidar com as suas frustrações. E não é que você vai se tornar perfeito, porque a gente já viu aqui no finalzinho do texto que Pedrão já dá outra fora. Ô Jesus, mas e o que você ama ali, ó? O que vai acontecer com ele? Aí Jesus já vem, né? Ele fala no texto, né? O que te importa? Olha que atravessada. O que te importa, Pedro? Foca em você, Pedro. Para de olhar para os outros. Pedro, eu estou conversando com você, Pedro. Já está melhorzinho, mas ainda falta ainda, né? Irmão, irmã, no fundo do poço da tua frustração e decepção, você precisa deixar Jesus chegar ali e ouvir o que Jesus tem para te dizer. E o mais bonito disso tudo, né, é que a gente pensa assim, né, a gente tem uma ideia que aqui nesse lugar aqui, ó, quando você sobe o degrau, né, você está num lugar santo. E aí quem tem que estar aqui dá uma impressão que tem que ser alguém perfeito, né? Alguém, né? Quase que um anjo celestial, assim, né? E o mais bonito disso tudo é que o frustrado, o decepcionado, o que negou, o que está tendo que se submeter a essa conversa terapêutica com Cristo, é justamente aquele a quem Jesus chama, quem Jesus vocaciona. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus, Ele não está procurando gente perfeita. Jesus não está procurando gente santarrona. Jesus não está procurando beatos e beatas. Jesus está procurando gente honesta, gente verdadeira, gente sincera.
Jesus está procurando gente que conversa com Ele e diz realmente para Ele, na cara dele, o que está acontecendo. Jesus está procurando gente que cultiva uma espiritualidade verdadeira e honesta com Deus. Jesus está procurando gente que tem coragem de olhar no espelho, se ver e saber que não é tudo aquilo que achava que era. E é justamente essas pessoas que sabem e aprendem a lidar com as suas frustrações, com as suas imperfeições, com as suas inconstâncias. São esses que Jesus chama para fazer o trabalho dele. A frustração que você está vivendo, a decepção que você está vivendo, meu irmão e minha irmã, não te é impedimento para seguir Jesus. Não é impedimento para você servir a Deus, não é impedimento para você caminhar com o Mestre. A tua luta, a tua batalha, não é impedimento para você seguir Jesus. Ele está dizendo para todos nós aqui: apacente as minhas ovelhas, faça a minha obra, anuncie a minha luz, anuncie o meu evangelho. Seja sal da terra, seja a luz do mundo. Mas eu sou isso, mas eu fiz aquilo, eu estou sentindo isso. Vá conversar com Jesus. Vá se encontrar com o Mestre, para você aprender a lidar consigo mesmo, e ser capaz de caminhar, e ser capaz de salgar a terra, e ser capaz de iluminar o mundo. Essa é a luz do Evangelho que vai brilhar. Esse é o sinal do reino de Deus que vai aparecer. E como eu disse, mesmo nas recaídas, mesmo nos problemas posteriores, sempre há espaço para novos peixes e novos pães. Sempre há momentos para novas conversas. Sempre há lugar na mesa com Jesus. Sempre há outras conversas com Cristo. Porque Pedro essa não foi a última vez que ele falhou, ele também deu outras bolas fora lá em Atos, que a gente vai ver, vai saber. E assim somos nós somos humanos. Humanos. E o trabalho que o Espírito quer fazer em nós não é nos desumanizar, é nos ajudar a viver a nossa humanidade. Frágil, delicada, dolorida, difícil, complicada, e às vezes a gente não consegue nem entender direito a realidade, a gente precisa de ajuda médica, né? Precisa de profissionais até, para nos ajudar um pouquinho. O desafio dessa noite que eu quero deixar para você, meu irmão e minha irmã, se porventura você está enfrentando uma frustração, uma decepção, que está te tirando do eixo, abra-se para Jesus. Abra-se para Jesus, o Espírito do Cristo está aqui nessa noite. O braseirinho está ali, o peixinho está ali, o pão está servido. Escute a voz de Jesus te chamando para comer com Ele. Abra os olhos do seu coração para ouvir Jesus te perguntando o que Ele tem para te perguntar. Abra os olhos do seu coração. Tenha coragem para se encontrar consigo mesmo e expor para Deus o seu real eu. Converse com Ele e deixe que a cura dEle entre na sua vida e faça efeito em você. Não para te tornar perfeito, mas para te tornar um humano que Jesus quer que a gente seja. Um humano que se frustra, mas sabe lidar com a frustração. Um humano que se decepciona consigo mesmo, mas sabe lidar com a decepção e continuar servindo Jesus. Um humano que está fragilizado, mas que nessa fragilidade é capaz de continuar seguindo e caminhando com o Mestre, mesmo que hajam outros braseirinhos, outros peixinhos e outros pãezinhos e outro papo com Cristo. E quem sabe a gente podia dar um passo além. Se você não está frustrado, dessa frustração e decepção aguda, por ser um pai distante, ausente, que os anos passaram e você não pode voltar mais. Por ser uma mãe que não foi
tudo aquilo que gostaria de ter sido, e não investiu tempo para os filhos como gostaria de ter investido, ou que se sente culpada pelo rumo, pelo caminho que os filhos tomaram, por no seu profissional, que você gostaria de ter sido, a carreira que você gostaria de ter construído, ganhado o quanto você gostaria de ter ganho, por não ter sido o crente que você acharia que você deveria ser e não é, e assim por diante. Todas essas frustrações, se você está vivendo elas de maneira aguda, isso está te levando para um lugar, para retornar para a sua pescaria, lá sabe, antes de Jesus. Lembre-se disso tudo, Jesus te encontra, Jesus te conhece, Jesus sabe, Jesus conversa, Jesus continua te chamando e Jesus vai continuar tendo paciência com você. Amém? Abra-se para isso. Agora, se você não está enfrentando essa frustração aguda, eu quero te encorajar a ser o Jesus que serve o peixe e o pão. Sirva o peixe e o pão. Lide com os frustrados, com os decepcionados, com os fragilizados com amor em nome de Jesus, meu irmão e irmã. Que ao se encontrarem com você, eles que estão machucados se encontrem com Jesus. Que a sua voz seja inspirada, temperada com o Espírito do Cristo. Que o pão e o peixe tenham o gosto, o cheiro, o aroma do mesmo pão e do mesmo peixe que Jesus serve para os Pedros. Que você possa ser isso e abençoar muitas e muitas vidas. Quem sabe vivenciando no seu dia a dia muitas partilhas, muitos minis celebrando a recuperação na sua caminhada, no trem, porque tenha certeza, tem muitos Pedros por aí que precisam encontrar Jesus. Jesus, Jesus e Jesus. Curva a sua cabeça nesse momento. Eu quero orar por você, especialmente nessa noite, que está nesse beco sem saída, que não está encontrando o caminho, que já entregou os pontos, e já se afundou na decepção e na frustração ao ter se deparado com quem você realmente é. É com você que eu quero falar, é para você que essa mensagem aqui, ela é direcionada, meu irmão e minha irmã. Saiba, tenha certeza, Ele vai voltar diariamente para essa praia da tua vida. Ele não vai desistir de você. Ele sabe exatamente o que está acontecendo melhor que você. Ele vai puxar papo com você, ele vai conversar a respeito da relação de vocês dois. Ele vai continuar te chamando para trabalhar na causa que é dele. E ele vai continuar sendo paciente, mesmo quando você derrapar de novo. Abra-se, conversa com ele nessa noite. Deixe ele tocar a sua vida e te curar, te sarar, te restaurar. Quero te dar uns minutinhos para você orar sozinho, sozinha e conversar com Jesus de Nazaré. Pai amado,
Obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Obrigado por insistir, persistir em nos visitar. Quando a gente volta para o barco, quando a gente volta para a pesca. Obrigado, Senhor, por a gente poder te reencontrar nessas praias. Obrigado, Senhor, por ser esse bálsamo de esperança. Obrigado, Senhor, por ser esse bálsamo de luz, de sentido. Obrigado por continuar dizendo que a gente é pescador de homem. Obrigado por ver o que a gente não enxerga em nós. Obrigado por estender a mão para a gente, quando a gente já desistiu de tudo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por lidar conosco, quando a gente não é o marido que a gente queria ser, quando a gente não é a esposa que queria ser, quando a gente não é o amigo, quando a gente não é o filho, quando a gente não é a mãe, quando a gente não é o pai, quando a gente não é o vô, quando a gente não é a avó, quando a gente não é o profissional, quando a gente não é o estudante, quando a gente não é o jovem que a gente queria ser. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está ali na praia da nossa vida. Obrigado porque o Senhor está ali, o Senhor não está ali de qualquer jeito, Pai. Obrigado porque o Senhor está ali com peixe e pão, Senhor. Obrigado, Pai, por estar ali com amor. Obrigado por estar ali com mansidão. Obrigado por estar ali paciente. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas conversas, Pai. E eu oro por todos nós, que a gente possa experimentar essas conversas contigo, Senhor. Eu oro para que esses irmãos aqui estejam experimentando essa conversa contigo. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito esteja os encontrando, esteja encontrando os Pedros que aqui estão, que estão nos assistindo. E que não falte peixe, que não falte pão, que não falte vocação, que não falte amor, que não falte restauração nessas conversas. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.